Hola amigos, en esta linda mañana queremos dedicarles una bonita canción que seguramente ustedes conocen. Espero que salga bien. Hello everybody, this beautiful day we would like to share this beautiful song. Vamos a ver cómo sale y vamos a prepararnos. Yes, let's see. Boa noite, agradeço a Deus por poder estar aqui, agradeço pelo convite, pela aceitação e, sobremaneira, agradeço pela presença de cada pessoa que está aqui. Que aqui juntos façamos as nossas reflexões em busca de entendimento, de superações, de nos tornarmos melhores e vivermos condições melhores. É o que nós queremos. E o assunto da nossa reflexão de hoje em torno do conteúdo do capítulo 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título Bem-aventurados os aflitos. Dentre os 28 capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, esse é um dos poucos que não tem como título diretamente palavras de Jesus. Mas Kardec logo coloca a palavra de Jesus, elencando bem-aventuranças que, no entendimento dele, entendo eu também, que caracteriza os aflitos. É bom que se diga, primeiramente, que bem-aventurado significa afortunado, feliz, aquele que está em condição de tudo de bom. E aflito é quem está angustiado. Na abordagem do capítulo, embora não esteja no dicionário, pode ser também entendido como sofredor. Então, felizes, bem-aventurados, felizes, os sofredores. Por quê? É o que buscaremos, então, entender. E quem são, então, os que são os aflitos no entendimento de Kardec? Os que choram, os que são sequiosos, ou que têm fome e sede de justiça, e os que sofrem perseguição por causa da justiça. Isso está lá dentre as 8 bem-aventuranças. E por que os que choram integram o grupo dos aflitos e por que são bem-aventurados? Porque serão consolados. E os que têm fome e sede de justiça são bem-aventurados porque serão saciados. Os que sofrem perseguição por causa da justiça são bem-aventurados, porque deles é o reino dos céus. O elenco das bem-aventuranças começa com bem-aventurados os pobres de espírito, são, inclusive, é título de capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, e são bem-aventurados, porque deles é o reino dos céus. E termina com a bem-aventurança, bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, e são bem-aventurados pela mesma razão, porque deles é o reino dos céus. Bem, um breve comentário, então, com relação aos que choram. É muito importante chorar, gente. Inclusive, se costuma dizer, no jargão popular, que os representantes do laboratório e donos de farmácia nos respeitam, ou nos escutem, não sei como agrada mais, que rir é o melhor remédio. E é muito bom mesmo, né, gente? Rir para a vida, rir para os outros, não rir da vida, não rir dos outros. Rir para os outros. Como é bom o sorriso, né?
Só um sorriso vale mais que tudo. Se você está triste, vive carrancudo, basta um sorriso e será melhor. É a música do meu tempo. Conhece? Por aí, né? Importante. Mas o segundo melhor remédio possivelmente seja chorar. Não é? Inclusive se sabe, tá, entre nós aqui desse lado, assim, que as mulheres são mais propensas a chorar do que os homens, né? E sabe-se também que as mulheres vivem mais do que os homens e vivem melhor. São mais equilibradas, mais sociáveis, razão porque vivem mais também. Né? E, inclusive, essa questão das mulheres chorarem, até vem música também. Eita, mulher chorona, que lamenta e chora mais do que uma acordeona. Recentemente, por último, regravado por Oswaldir e Carlos Magrão. E, então, bueno, até aí pode parecer estranho, mas num dos livros, possivelmente Missionários da Luz, na coleção da Vida do Mundo Espiritual, psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditado por André Luiz, André Luiz anda com os benfeitores socorristas e atende um grupo de pessoas que estão mal educados. E dali a pouco se desatam em pranto. Depois de muito esforço, não foi dali a pouco. E aí o benfeitor espiritual convida André Luiz, vamos embora. Não é benfeitor? Vamos embora se essas pessoas estão em pranto, chorando. A nossa parte já foi feita. Agora é com eles. Quando choram, eles extravasam as tensões e voltam a uma situação de equilíbrio, tal que conseguem por si mesmos conduzirem a vida para o bem-estar, para a senda do progresso, rumo à felicidade. Vejam como é importante chorar. Então, em si, há a razão de ser bem-aventurados que choram por essas e outras razões. E os homens choram mesmo, não sei se é por uma questão de programação reencarnatória, de preparação para a reencarnação, ou se é por uma questão cultural. Eu desconfio muito que seja por questão cultural, porque muitas vezes as mães, quando estão de saco cheio do choramento dos meninos, na volta delas, porque o menino está na volta das mães, o homem não chora, são as próprias mães que preconizam falsos machismos, porque isso não evidencia nenhum machismo no chorar. É uma necessidade, uma conveniência. Bom, os que têm sede de justiça, sede e fome de justiça, já estão no estágio de bem-aventurança em si. Né? Porque muitas vezes nós somos alienados, somos omissos, não estamos preocupados com a justiça. Então, já é um estágio, um grau evolutivo que nós nos encontramos, de conveniência ter sede e fome de justiça. Bem compreendida, é claro que se diga. E ainda, a última bem-aventurança, se sofre perseguição. Ora, se sofre perseguição por causa da justiça, é porque já estão no estágio de atuação pela justiça. E a justiça bem entendida, aquela das leis de Deus que estão escritas na nossa consciência. Posto isso, para justificar o título, né, tem mais abordagens do Evangelho também, a introdução que Kardec faz com trechos dos ensinamentos de Jesus, e o Kardec vai nos falar da justiça das aflições, que é muito importante nós compreendermos. Todos nós na Terra, pela destinação da Terra e pelo grau de evolução que nós nos encontramos, apesar de termos muitos momentos bons, como este que estamos vivendo, e muitos outros, mas todos nós sofremos. Temos angústias, temos sofrimentos, né? E isso deve ser um efeito, e é um efeito. E não existe efeito sem causa. Né? Então, há de ter uma causa e há de ser justa, porque nós estamos regidos pelas leis de Deus, Deus que é soberanamente bom e justo. Então, se tem uma causa para o nosso sofrimento, essa causa há de ser justa. E nós compreendendo assim, fica mais fácil.
Claro que convém ir lá na fonte e se apropriar melhor dessa explicação, então, da justiça das aflições. Kardec coloca logo em seguida as causas atuais das aflições. E é importante que ele faça isso, porque depois vai colocar e fazer uma abordagem bem extensa, aliás, todo esse capítulo é bem extenso, esse capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, vai abordar as causas anteriores das aflições. Por que ele não faz isso? Talvez já por um critério de prevenção, porque nós somos muito propensos a querer transferir responsabilidades, fugir da condição nobre que nós temos de sermos os construtores do nosso destino, de sermos os que colhem os frutos do plantio realizado, tanto de as coisas boas que colhemos como consequência das boas ações que todos nós fazemos, e claro que nesse caso também da bondade de Deus, mas colhemos também os frutos daqueles comportamentos que não são convenientes e que nós precisamos sermos advertidos para não reincidirmos, para compreendermos então a questão do sofrimento que podemos causar para os outros. Na abordagem do dever, no capítulo 17, no Evangelho segundo o Espiritismo, os benfeitores espirituais nos falam que a igualdade perante o sofrimento é uma sublime providência da providência de Deus, providência segundo essa letra maiúscula, para que nós não aleguemos desconhecimento dos sofrimentos que nossos comportamentos podem causar para os outros, porque nós sabemos do que nos pisa nos calos, do que nos incomoda, né? Aliás, também eu queria falar, e já estava passando do prazo para dizer que, para justificar que não é diretamente palavras de Jesus no título, Jesus nos fala em aflição, né? E inclusive tem a ver com esse capítulo, mas aí não está na abordagem das bem-aventuranças, está lá em João, capítulo 16, versículo 33, eles falam essas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Tá, e aí o que tem a ver com o nosso que Jesus tenha vencido o mundo? É que ele é o nosso guia e modelo, né, gente? É o guia e modelo. Nós devemos imitar e chegar ao patamar de desenvolvimento de quando ele esteve aqui na Terra, porque hoje Jesus está muito melhor. O Espírito, ele é criado por Deus também, como nós, susceptível à lei do progresso, ele é o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem, até agora, para servir de guia e modelo. Veja, é uma continuidade, não é? Que Deus ofereceu ao homem, não tem oferecido ao homem para servir de guia e modelo. Continua sendo, mas ele está muito mais evoluído pela lei do progresso. E nós chegaremos, então, no primeiro momento, no patamar em que Jesus estava quando encarnado na Terra. Tá? Mas então, voltando onde nós estávamos, né, das causas atuais das aflições, que nós todos temos aflições, então no mundo tereis aflições, e nós queremos transferir. Quando é ou prova para nós nos sentirmos e os outros considerarem capacitados a missões maiores, que nós estamos aqui na Terra para cumprir missão. E todos temos missão, aparentemente pequena ou aparentemente grande, mas todas elas importantes e convém que a gente esteja atento e as cumpra. Seja cuidando da família, seja cuidando da sociedade. O grau de abrangência é que pode variar. Agora, a importância é muito grande. Até no livro dos Espíritos, na abordagem da missão dos Espíritos, os benfeitores espirituais, em face de perguntas de Kardec, falam que a missão de um general é tão importante quanto a do estafeta que vai levar uma carta. Isso é muito bom para a gente valorizar o que se faz e valorizar o que os outros fazem. Cada qual no seu quadrado, cada qual com a sua missão, com a sua oportunidade na vida. Mas todos nós temos, sim, o que fazer. Então, Kardec coloca primeiro as causas atuais das aflições para que nós somos propensos a esses mecanismos de transferência que a psicologia explica muito bem.
quando nós colhemos os frutos. A cada um será dado de acordo com as suas obras. Nós somos os construtores do próprio destino. E se desdobram as explicações que Kardec nos fala, que muitas vezes é nós que criamos as dificuldades. Para a maioria dos nossos problemas, nós poderíamos dizer que se eu não tivesse feito, ou tivesse feito tal coisa, não estaria colhendo os frutos, não estaria na situação que se encontra. Tá? E é importante isso, porque se nós não tivéssemos feito alguma coisa que nos prejudique, que nos prejudicado os outros, nós teríamos forrado de consequências inconvenientes. Mas também se nós tivéssemos feito determinada coisa. Porque para nós, como está na questão 642, para nós nos melhorarmos dessa existência, né? E basta, para nós agradarmos a Deus e nos melhorarmos dessa existência, a pergunta é, basta que não façamos o mal? A resposta reforça que é necessário que não façamos o mal, mas não basta não fazer o mal. É necessário que façamos o bem no limite das nossas forças. Apenas isso. No limite das nossas forças. Né? Então, muitas vezes nós nos damos conta, somos advertidos por uma adversidade, que nós não deveríamos ter feito determinada coisa, ou deveríamos ter feito outra. Resumidamente, não deveríamos ter feito o mal e deveríamos ter feito o bem. Tá? Então, falo que muitas vezes filho que dá desgosto dependeu da educação que tenha sido dada. Quem sabe os inconvenientes do filho ser mentiroso não foi uma situação daquelas que o pai, quando veio o cobrador lá, ele disse, vai lá e diz que eu não estou. Ensinando o filho é mentira. Dizem que existe isso. Aqui não tem, pode ficar tranquilo. Aqui não tem ninguém. Bom, também a questão de alimentação, muitas vezes, né, a gente está com desconforto, vamos ver o que nós andamos comendo ou deixando de comer. Muitas vezes é falta de nutrientes, uma refeição equilibrada, uma refeição rica em fibras e nutrientes que sejam necessários. Né? Bom, mas muitas vezes, apesar de todas as precauções, de todos os cuidados que se tomam, surgem circunstâncias que a gente não se julga merecedor daquilo pela nossa vivência atual, pela vivência desta encarnação, se faz referência. É o caso, por exemplo, das anomalias corporais de nascença e por aí vai. Né? E, então, muitas vezes a causa está na existência anterior, de que nós não nos lembramos. E no Evangelho, quase não, tudo que tem de bom nas filosofias, inclusive na doutrina espírita, nós encontramos de forma resumida e superlativa no Evangelho. É o caso, por exemplo, do cego de nascença, que está lá no capítulo 9 do Evangelho segundo São Lucas, que os discípulos, encontrando o cego de nascença, perguntaram para Jesus, quem foi que pecou, ele ou seus pais? Né? Ora, se a pergunta era de nascença, como quem teria pecado nesta existência? Então, só poderia ter sido em existência anterior, para ter fundamento da pergunta. Bom, Jesus depois responde que é para que se manifestasse o poder de Deus, a glória de Deus. Para nos dar conta também que nem tudo de ruim que nos parece ser ruim é para o mal, pode ser para o bem. E muitas vezes o que nos parece ruim é muito bom. Por exemplo, bem trivial, nós nos aproximamos de uma fonte quente, uma chama, uma chapa quente, nós sentimos um calor que é para que não sejamos queimados por aquilo. E assim é outras coisas que nos desagradam. O aparente mal muitas vezes tem um grande bem, seja para si próprio ou na ordem geral das coisas, como está em questões 532, 663 de Livro dos Espíritos. Bom, aí Kardec sabiamente coloca depois, então, de causas anteriores das aflições, causas anteriores das aflições, esquecimento do passado, que muitas vezes as pessoas procuram ridicularizar até quem entende a lei natural da reencarnação, porque nós não nos lembramos do passado. Isso é uma sublime providência.
e está muito bem explicado lá, nós estamos aqui para evoluirmos, para amarmos, porque nós já cumprimos o papel, então não precisamos nos encontrar. Regra geral, nós nos encontramos, seja no seio da família, na comunidade que vivemos, pessoas com as quais nós precisamos ter acertos de conta. Seja porque eles nos desagradaram, ou porque nós tenhamos desagradado. Já pensou se nós nos lembrássemos dessas coisas? E Kardec fala nessa abordagem aí, que para o nosso bem, Deus oferece tudo que é necessário. Especificamente nesse caso, a voz da consciência. Priva-nos do que seria prejudicial. Então isso vale para a questão do esquecimento do passado e vale para uma série de outras limitações que às vezes nós ficamos aborrecidos por tê-las. Na sequência, Kardec fala em causas de resignação, que é a compreensão então da vida futura, do ponto de vista que tenhamos do que somos, como espírito, né, criados por Deus, destinados à perfeição, e que necessariamente a vida espiritual e reencarnatória em outro corpo vai continuar. Essa questão também é abordada do ponto de vista de como nós encaramos a continuidade da vida, não desfigurada por alegorias, e continuar vivendo, dormindo, esperando que Jesus volte, e no juízo final, voltando para o mesmo corpo, depois que a ciência comprova que não é possível. Tem essa abordagem também no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, a respeito do ponto de vista que tenhamos da vida futura, que vai fazer muita diferença na forma de encararmos a situação e de nos comportarmos. E é muito bom, portanto, que tenhamos presente isso, nos apropriemos dos conhecimentos, façamos esforço para que aconteça aquilo que os benfeitores falam, né? Que as pessoas, ao nos verem, se deem conta que verdadeiro espírita e verdadeiro cristão é uma só e a mesma coisa. Tá? Continua ainda alguns tópicos a respeito de abordagem de Kardec e entramos nas instruções dos espíritos, que fala em bem e mal sofrer, fala em mal e bem, uma série de coisas, e fala que a felicidade não é deste mundo. Isso é muito importante. Aliás, é dos benfeitores espirituais essa abordagem, mas aproveitando um tema que vem lá de Eclesiastes, que já nos é falado que a felicidade não é desse mundo. É bom que se compreenda que os cerca de 300 bilhões de espíritos que estamos na Terra, cerca de 8 bilhões de almas, que são os espíritos encarnados, e 20 e tantos bilhões de espíritos aproveitando, esperando a redentora oportunidade da encarnação que nós estamos vivendo, tá? Mas esses 30 bilhões é uma pequena parcela da humanidade. Existem, sim, mundos em que a felicidade é daqueles mundos. E muitos espíritos que já passaram aqui pela Terra, já foram que estão reencarnando em missão lá. Né? E às vezes reencarnando em missão aqui na Terra também. E que nós poderemos ir para lá ou merecer a Terra melhorada, que está passando por um processo de transição, de provas e expiações, para a regeneração. Mas, por enquanto, o mundo de provas e expiações é a destinação da Terra, por enquanto, usando as palavras que estão nas abordagens da doutrina espírita, e nós estamos aqui porque não somos perfeitos ainda. Com aproximadamente essa pausa que está na música Seres Humanos de Roberto Carlos, que vale a pena ouvir. Seres humanos, tem muito a ver com os ensinamentos da doutrina espírita, e inclusive fala em espíritos na letra da música. Foi o que me chamou a atenção. Bem, então a felicidade não é desse mundo. Isso também tem outras abordagens no Evangelho segundo o Espiritismo, já na própria introdução. Ao dizer que os ensinos morais do Cristo, que é o objetivo da obra do Evangelho segundo o Espiritismo, então, os ensinos morais do Cristo, é o roteiro seguro para a felicidade vindoura.
para o futuro, que nós teremos. Mas, por enquanto, estamos a braços com dificuldades. No capítulo 11, mais adiante, no capítulo 5, na abordagem da fé e da caridade, os benfeitores nos falam que, sem dúvida, Deus nos criou para sermos felizes, na eternidade. Então, construamos a nossa felicidade desde agora, mas vai ser um trabalho duradouro. E nesse dizer que a felicidade não é deste mundo, fala que nem a juventude, nem a riqueza que tantos almejam, nem o poder que tantos almejam, nem a florida juventude são suficientes para que a pessoa seja feliz. E nem as três juntas. Muitas vezes pessoas que a gente até inveja ou critica, achando que está num mar de rosas, está enfrentando uma barra que nós ainda não seríamos capazes de suportar, porque Deus jamais coloca carga além da nossa capacidade e nossos ombros. Tá? Então, é bom que se compreenda isso. E diz lá que quem diz para os outros, ou acredita que aqui na Terra e numa só existência que vai se atingir a plena felicidade, está enganado e engana os outros. E é muito bom ter presente isso, e muitas vezes, no afã ilusório de encontrar a felicidade, as pessoas e nós estamos propensos, nos vigiemos, ao uso de substâncias aditivas que dão aquele bem-estar momentâneo, ilusório, coragem, de superar limitações que a gente se encontra para fazer coisas que não se anima a fazer no estado de consciência. Então, procura fugir do estado de consciência e sabemos que isso cobra caro. Né? Depois vem as tolerâncias, e precisa mais e mais droga, uma droga mais forte, mas sempre é possível sair. Temos vários exemplos de pessoas que estão em abstinência e que, em se vigiando, vão continuar cada vez melhorando e se livrando, então, desses tormentos. Também, muitas vezes, a busca de felicidade em esportes radicais que não deixam de ser até suicídios indiretos e sofrendo as consequências. Nesse capítulo ainda aborda temas sempre atuais, como, por exemplo, evitar a eutanásia. Tem um questionamento lá, mas no final, especificamente nesse sentido, que diz que nós devemos, uma outra abordagem, que nós devemos sim auxiliar o outro, tentando botar termo no sofrimento dos outros, sem nunca pretender carregar a cruz do outro, querer que os outros carreguem a nossa cruz, porque isso é impossível, e é Jesus que nos diz: se quiseres vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Mas nós podemos auxiliar os outros para minimizar o sofrimento, mas nunca artificialmente por termo a vida de alguém que esteja em sofrimento. Porque pode que no último minuto seja um momento de arrependimento e que vá poupar a pessoa de séculos de sofrimento. Então, é bom que nós, fica a sugestão de uma leitura, de um estudo do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Por enquanto, então, pensemos que pelos nossos sofrimentos, pelas nossas aflições, somos bem-aventurados, mas se soubermos aproveitar, é o que trata do bem e do mal sofrer. E assim compreendamos melhor a vida e tornemos as coisas mais fáceis. Não buscando facilidades, mas não encarando coisas dando verdadeiro sentido, verdadeiro peso, não agravando, então, os nossos sofrimentos. Muito obrigado e continuemos buscando, então, através das orações, de paz, melhores condições. En esta linda mañana queremos dedicarles una bonita canción que seguramente ustedes conocen. Espero que salga bien. Hello everybody, this beautiful day we would like to share this beautiful song. Vamos a ver cómo sale y vamos a prepararnos. Yes, let's see.